Olá, companheiros. Que Jesus, a presença viva do amor e da luz, se faça sentido em nossos corações. Que a sua simples lembrança motive em nós os nossos melhores sentimentos, melhores pensamentos, a fim de que a nossa noite de estudo, nossa pequena meia hora de reflexões, seja útil e produtiva para todos nós. Vamos iniciar a tarefa. Muito bem. Hoje o capítulo 8º do livro Pão Nosso, Ansiedades. Emmanuel escolhe uma passagem da carta de Pedro, onde ele vai nos recomendar a fé, a confiança em Deus, em relação especificamente nesse estudo de hoje, quanto às preocupações que alimentamos pela vida, as incertezas, o futuro, coisas comuns do dia a dia, que a maioria de nós acaba carregando um peso muito grande, né? Ou por desconhecimento da realidade maior da vida, da realidade espiritual, muitas vezes por falta de fé mesmo, né? Apregoamos os atributos de Deus, que é toda bondade, misericórdia, todo amor, mas diante das dificuldades, a maioria de nós sucumbe. Né? Vêm as incertezas, os temores, e nessa passagem de hoje ele vai nos falar a respeito de ansiedade, que é um tema importante, tão atual. A ansiedade hoje, a doença ansiedade, o transtorno de ansiedade, está dentre as doenças mais graves que mais acontecem no mundo. Não é a que fica em primeiro lugar, mas é uma doença muito comum. E às vezes nós confundimos. Qualquer sobressalto, qualquer incerteza, qualquer apreensão, nós já logo damos o diagnóstico e até o veredito. Estamos sofrendo de ansiedade, não é? Então, nessa passagem, na carta de Pedro, ele vai recomendar que nós lancemos as nossas preocupações a Deus. Diz o texto, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Só ajustar aqui. Que falta me faz a minha contra-regra. Vamos ver o retorno aqui, como é que vai. No óculos não adianta. Beleza. Então, que lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós. Primeiro, nós precisamos definir muito simplesmente o que seja ansiedade. Porque na cultura popular, no senso comum, ansiedade é doença, traz medo, nervosismo, apreensão, preocupação e, portanto, sofrimento. Mas nós sabemos que isso é um exagero da percepção comum. Em princípio, a ansiedade é uma reação emocional natural, que todos experimentam diante de algumas situações do dia a dia. Todos nós passamos por momentos de ansiedade, isso é um processo natural, um processo mesmo de defesa, a preocupação, quando não é exagerada, ela é importante, porque nós não podemos viver, como se diz popularmente, ao Deus dará, né, esperando ao sabor dos ventos. Então é justo que se preocupe com o futuro, mas o que não é bom é que se preocupe demais. Ou então que tenhamos pensamentos, imaginemos situações quase sempre negativas e sobre as quais não podemos fazer nada. Jesus já tinha nos afirmado há 2000 anos, a cada dia bastam as suas preocupações. Então, a ansiedade comum é um processo natural, é um mecanismo de alerta, de proteção de riscos e de atenção para eventos futuros. Por exemplo, a preocupação
com os horários de compromisso. Então, é muito normal algum temor, alguma preocupação diante de situações que causam tensões físicas ou tensões emocionais. Seria uma demonstração de ausência de sentimento total se nós não nos preocupássemos com certas situações. Por exemplo, um filho está com febre, é natural que os pais se preocupem com aquilo. É natural que procurem uma assistência médica, que pensem que pode ser alguma coisa grave, não é? O problema não está na preocupação em si, o problema está no exagero das coisas. É quando nós começamos a criar em nossa mente uma história, e quase sempre de terror, de coisas dramáticas e drásticas que podem acontecer. Falamos isso da experiência comum do dia a dia. Muitas vezes a pessoa aparece lá um caroço no seu peito, e precisa fazer um exame, já vai com aquela preocupação que vai ser câncer, vai ser uma doença ruim, e depois, se for câncer, como é que eu vou tratar? Como é que eu vou fazer? Será que eu vou superar? Então, nós vamos encadeando pensamentos mórbidos, e isso sim faz mal. Então, preocupar-se, ficar tenso com determinadas situações é muito comum, é muito normal. Ninguém está sofrendo de transtorno de ansiedade. O problema está sempre nos exageros. Então, é comum, se a pessoa tem que fazer uma prova, ou vai tirar uma carteira de motorista, uma entrevista de emprego, exames médicos, como acabamos de falar, Enem, vestibular, é natural que a pessoa fique ansiosa, preocupada, que tenha lá um momento de insônia. Né? O que nós não podemos é isso tomar uma proporção gigantesca que nos domine, que nos paralise, que só faça brotar em nós sentimentos negativos. E isso vai se tornar um problema ou uma doença quando justamente as reações são excessivas e constantes. Preocupação é normal, é natural. Uma preocupação constante que não passa, porque muitas pessoas vivem numa espécie de pessimismo crônico, esperando sempre o pior. Até quando acontece alguma coisa boa, logo a pessoa fica apreensiva, aguardando que alguma coisa ruim vai acontecer. Isso é comum. Não é? E se acontece, nós vamos dizer, puxa vida, logo vi que estava bom demais para ser verdade. Não é? Há muitos anos atrás eu fiz uma palestra que falava sobre isso. Às vezes a pessoa recebia lá um dinheiro, não um dinheiro para que ficasse rica a pessoa, mas um bom dinheiro, não é? Uma herança, algo assim, e dali a pouco aparecia uma doença. Não é? Quando você recebe um dinheiro, a coisa muito natural é fazer planos. Na expectativa de receber alguma coisa, nós fazemos planos. É comum se imaginar, vou fazer uma reforma em casa, vou trocar automóvel, vou comprar uma máquina nova para casa, vou passear. Isso é muito natural. E, de repente, aquela pessoa do nosso caso recebia um dinheiro, mas dali a pouco aparecia uma doença que consumiu quase que o dinheiro inteiro, em algum familiar, num filho, num irmão, não me lembro bem do caso. Não é? Então a pessoa logo vem aquele pensamento, logo vi pobre não tem sorte. Né? Basta vir um dinheirinho e veio alguma coisa para levar o dinheiro embora. E nós deveríamos ter outro tipo de pensamento, até uma coisa poética, filosófica. Não é? Deus, já sabendo da dificuldade pela qual passaríamos dali a um tempo, nos mandou o recurso antes. Porque nós já aprendemos pela experiência de vida que na espiritualidade superior não há urgência e emergência. Tudo é feito com antecipação. Tudo é feito com coisas programadas, sentidas e pressentidas. Não é? Essa coisa de apagar incêndio, de correr atrás, de fazer coisas atrasadas é natural do ser humano. Espíritos encarnados, imperfeitos, que ainda somos, da terceira ordem, com todas as nossas mazelas e dificuldades, nós é que estamos correndo sempre para apagar incêndio. Então seria mais justo e natural que pensássemos ao contrário. Olha, que bom que nós tivemos esse recurso que veio na hora exata, na hora necessária. Vai se tornar um problema a ansiedade quando as preocupações são extremas, fora de qualquer realidade. E a gente é muito criativo na imaginação.
né? Para imaginar uma história de terror que vai acontecer em nossa vida é a coisa mais fácil do mundo. Não é? Quando vivemos num clima de tensão continuadamente, medos exagerados, angústia permanente, sentimento de que tudo oferece perigo, uma excitabilidade ampliada. Sabe quando nós estamos assim, apreensivos, nervosos, parece que estamos elétricos, qualquer coisinha já desperta aquele sentimento, o que foi, o que aconteceu, se toca o telefone fora de hora, deve ser alguma tragédia, não é? Então, é uma coisa para nós prestarmos atenção, uma preocupação natural, um nervoso natural diante de determinadas situações, perfeitamente normal, é até um mecanismo de defesa, de alerta, de estarmos alertas para perigos que podem acontecer. Mas quando a coisa passou para um extremo, por um exagero que rouba a nossa paz, rouba o nosso sono, onde começamos a maquinar ideias terríveis sobre acontecimentos, que, aliás, há uma fala de Emmanuel, porque em determinados tempos, especialmente em tempos de guerra, de doença, de pandemia, logo surgem os oráculos da tragédia, do apocalipse, que tudo vai acabar, que o mundo vai acabar. Então, essas ideias veiculam-se com muita facilidade e isso causa um problema. É preciso ficarmos espertos com isso. Daí a importância de nos esforçarmos por conhecermos mais da realidade do Espírito, da realidade de Deus. Ah, mas eu posso conhecer Deus? Claro, muito limitadamente, mas nós já sabemos muita coisa de Deus. Se Deus é amor, é bondade, é a perfeição, é a misericórdia absoluta, nada que venha de Deus pode ser mal. Nada pode ter um objetivo cruel, de castigo, de perversão, nada disso. Não há força superior a Deus, porque Deus é o princípio criador, a inteligência máxima, suprema do universo. Então nós devemos procurar entender um pouco mais da vida. Olha como é importante nós entendermos. Por exemplo, o Espiritismo fala muito de reencarnação, não pelo fenômeno em si, mas porque a reencarnação explica uma série de coisas. Como nós vamos acreditar num Deus que é extremamente, absolutamente amor e bondade, todo ciência, todo potência, não é? E de repente nós vamos imaginar que alguém tem uma dificuldade, uma deficiência física, que alguém tem uma doença terminal, isso contradiria todos os atributos que nós sabemos de Deus. Então nós vamos entender no processo reencarnatório, de continuidade da vida, de ação e reação, de a obrigação de reconstruirmos aquilo que destruímos. Então isso é uma coisa extremamente lógica. Mas é preciso entender isso para acalmar um pouco a nossa consciência. O Espiritismo é extremamente consolador porque nos explica os porquês. Embora ainda tenhamos uma dificuldade enorme de entender a fundo. Mas nada mais consolador de saber que a morte não existe, que nenhum sofrimento é eterno, que quase tudo que nos acontece de dificuldade vem de nós mesmos, da nossa imperícia, da nossa inabilidade de lidar com a vida, da nossa imprevidência. Mas assim mesmo, tudo tem o objetivo de nos tornar pessoas melhores. Então é preciso entender um pouco mais da realidade do espírito para darmos uma espécie de embasamento racional no entendimento da vida. Facilita o processo. Não é que isso seja totalmente indispensável. Não é? Olha o que Jesus afirmou: se vocês tivessem a fé de um pequenino grão, moveriam montanhas, montanhas de dificuldades íntimas, era isso que Jesus se referia. Não falava de derrogação das leis naturais, de transportar montes daqui para colar, falava dos montes interiores. E nós entendemos com Emmanuel, por exemplo, que fé é sentimento. E algumas vezes tem um sentido de crença, de confiança, mas é um sentimento quase que inexplicável por palavras comuns. Se nós tivéssemos essa fé robusta dentro de nós, não haveria talvez tantos questionamentos, tantas desilusões, tantos sentimentos de revolta. Por isso que nós estamos sempre batendo na mesma tecla: vamos estudar o Espiritismo,
Porque para nós, aqui no Brasil, no momento que vivemos, dentro da nossa realidade, é a melhor maneira de compreendermos a vida. Para nós. De entendermos quem somos, para onde vamos, o que é que estamos fazendo aqui. Para outros vão achar o caminho em outras filosofias, em outras religiões, em outros entendimentos. Mas para nós que estamos aqui espíritas, é uma coisa que eu sempre falo, o espiritismo vem para os espíritas. Oh, mas esse homem está doido? Não, para nós que estamos aqui, que temos contato com a doutrina, nós que nos sentimos atraídos por esse conhecimento, e não é só pelo conhecimento, que o conhecimento é instigante, é preciso conhecer, mas nós somos atraídos pelo magnetismo de Jesus, porque o espiritismo não é nada mais, nada menos do que uma mais recente tentativa de implantação do evangelho no coração dos homens. É um evangelho que se renova, agora num tempo de maior esclarecimento de todos nós, de nós que voltamos a atenção para isso, de nós que já estagiamos em designações religiosas cristãs, gravando isso no nosso imo, no nosso coração. Então, muitas vezes, o que nos atrai para o Espiritismo é Jesus. Muitos vêm pelo conhecimento científico, pelas pretensões filosóficas, as proposições, mas o cerne, a coisa mais importante, é o Sagrado Coração de Jesus, uma representação simbólica, é claro, da palavra do Mestre, do convite. O convite primeiro é a renovação. Todos nós precisamos nos renovar. Depois é o crescimento, a plenitude, ao desabrochar das nossas faculdades celestes. Então, cuidado com as preocupações extremas. Por que falamos que é preciso conhecer da realidade do espírito? Porque alguém vai dizer, falar é muito fácil. Enquanto nós não vivemos situações A, B, C, que trazem grande transtorno, morte, doença, constrangimento, aflições. Por isso é que, entendendo o porquê das coisas e fundamentando, consolidando a ideia da bondade de Deus, de que tudo são experiências para nos fazer pessoas melhores, que tudo passa, todo sofrimento fica para trás em algum momento, e que a cada situação vivida difícil, saímos mais fortalecidos, saímos pessoas melhores, mais maduros. Eu me lembro aqui de um caso, sem querer me estender muito, mas já me estendendo. Havia uma senhora no interior de São Paulo, que ela tinha um sonho maravilhoso da maternidade. Ansiava por isso. Desde os tempos de menina, já anelava por ter filhos, uma família. Achava aquilo uma coisa extraordinária. Era seu coração que falava. Ela se casou, vem o primeiro filho, portador de síndrome de Down. A primeira reação foi a de revolta. Por que, Senhor? Por que uma pessoa tão correta que busca ser cristã, frequenta a igreja, cumpro minhas obrigações perante o casamento, a família, a sociedade? Porque nós ainda temos, muitos de nós, a ideia de que Deus castiga. Por que comigo? E ela se tomou de uma revolta, não queria nem olhar a criança assim que teve conhecimento da situação. Ela, muito cansada, depois de muito chorar, adormece. E por aquelas coisas da vida, que para a maioria das pessoas são sem explicação, preferimos dizer que é a mão de Deus. Ela sonha com Deus. E que Deus conversava com ela. Eu preciso de você, minha filha. Eu preciso que você cuide desta criatura que eu lhe enviei. E sabe por quê? Porque em todo mundo, a única pessoa que eu encontrei que seria capaz de amá-la, de doar-se o tanto que ela precisava, foi você. A moça acordou com ânimo renovado, com outro sentimento, porque ela realmente entendeu que ela era a única pessoa que poderia cuidar daquela menina. Acabou a revolta, mudou de uma hora para outra. Essa moça, alguns anos depois, fundou uma instituição na sua cidade que dava amparo, acolhimento, instrução para crianças que tinham a síndrome de Down. Olha que coisa
interessante. Então, cuidado com as preocupações extremas, com as tensões continuadas, com as ideias negativas, negativistas, de que tudo sempre virá para o pior, que tudo oferece perigo. Aí sim nós estaremos diante de uma doença que é conhecida, não se fala mais doença hoje em dia, né? São transtornos, né? Tudo vai arrumando palavras melhores, né? É um verdadeiro transtorno de ansiedade. Esse necessita de atendimento médico, de assistência psicológica. Então nós precisamos perder um pouco essa mania, porque nós temos, diz que o brasileiro tem essa mania de achar que ele é médico, ele é economista e ele é técnico de futebol. Então ele domina esses três assuntos. Né? Basta o sujeito estar um pouco nervoso, um pouco ansioso, temeroso, eu sofro de ansiedade. Às vezes é uma coisa passageira, às vezes é uma coisa até por uma besteira, porque a pessoa não tem uma compreensão melhor da vida. Às vezes a pessoa é muito mimada, ela acha que tem direitos disso e daquilo, e quando não é atendida nas suas solicitações, então vem esse tipo de ideia. Às vezes a pessoa inquieta, temerosa, preocupada, ela tem um problema de falta de educação, e não um transtorno de ansiedade. Mas nós temos essa ideia. Às vezes a pessoa está um pouco triste, um pouco abalada por determinados acontecimentos da vida, perde um pouco aquele ânimo, não quer sair de casa, quer ficar mais fechada dentro do quarto, não quer viver mais uma vida social. Né? De repente, a pessoa fala, estou com depressão. A pessoa sequer imagina o que é depressão. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, de nos autoanalisarmos, nos diagnosticarmos com doenças que, na verdade, não são doenças, ou, pelo menos, não são doenças ainda. Não é? Porque a mente, se nós ficarmos martelando coisas, elas podem se tornar realidade em nossas vidas. Não é? Então, a ansiedade comum, natural, ela necessita de entendimento. E a pessoa necessita de educação, educação para a vida. Muitas vezes a pessoa sofre porque quebrou uma unha. Aí é importante o que os espíritos, muitos recomendam isso, que a pessoa passe a frequentar uma agremiação de assistência social, vá visitar hospitais, asilos, né, porque ela vai ver pessoas com dramas muito piores do que os dela. E não é para que elas fiquem, se regozije com isso, tem gente pior do que eu. Não é isso. É para que ela possa entender que a coisa dela é mínima, que é uma situação comum, que muitas vezes estamos fazendo uma tempestade em copo d'água, um drama, não é? Por coisas simples de resolver. Há pessoas que enfrentam dramas terríveis, que dão testemunhos de coragem, de valor. Então nós precisamos prestar atenção nisso. É preciso entendimento da vida, entendimento das coisas, não é? Quando nós começamos a entender, começamos a nos educar, começamos a perceber que o problema está sempre em nós. Alguém disse, um filósofo meio estranho aí, e diz que o inferno é o outro. Né? Isso é uma bobagem. O inferno somos nós mesmos. Nós é que somos o inferno dos outros muitas vezes. O problema todo está em nós. O problema não está fora de nós. Isso é uma falta de percepção. Não é? Quase que para terminar, me lembro aqui da história do sujeito que ia mudar de cidade, chegando na futura nova cidade, encontra alguém e pergunta como é que são as pessoas aqui? A vida aqui é boa, as pessoas são educadas, as pessoas são... Como é que é a vida por aqui? E o sujeito devolve a pergunta, como é que era a vida lá na sua cidade? Ah, lá era muito ruim, povo mal educado, povo frio. Né? E o sujeito vai responder, então aqui, olha, o povo tudo é ruim, mal educado, frio. Né? Diz que depois passa outro sujeito, devia ser uma romaria que estava acontecendo com aquela cidade, vem outro sujeito e faz a mesma pergunta, como é que é o povo aqui que eu vou mudar para cá? A mesma coisa. E o sujeito vai dizer, como é que era lá na sua cidade? Gente maravilhosa, povo dedicado, simpático, acolhedor. Falou, nossa, essa cidade é a mesma coisa. Porque a moral da história é essa. O que existe são reflexos de nós mesmos. É olhar. Nós temos o olhar, o olho a gente vira para onde quiser.
Né? O olhar, você pode olhar coisa boa, coisa ruim. Tem um exemplo tão batido, né? É um meio copo d'água. Você pode olhar para a metade cheia ou para a metade vazia. Né? Você pode olhar uma pessoa e identificar 1000 defeitos ou identificar 1000 qualidades. Depende do seu olhar. Agora, é preciso treinar o olhar, é preciso criar hábito de procurar o que é bom, hábito de procurar o bem, de buscar a luz. Amanhã vamos falar um pouco sobre isso, na reunião do Evangelho, né? A visão da luz. Que coisa extraordinária que é a luz. No livro, no simbolismo da criação do mundo, Fiat Lux, faça-se a luz. Deixe brilhar a vossa luz, disse Jesus. Né? É preciso buscar, se o teu olho for luz, todo o teu corpo terá luz ou será luz. Então é preciso, pela razão, um pouco de entendimento, de educação. Pelo coração, a educação da alma, um pouco de sentimento, de mais confiança perante a vida. Não é? Porque do entendimento, da educação, da vivência não rebelde, resignada, resiliente, que é o termo da moda, né? Disso acaba resultando a confiança e a paciência. Se nós na vida, no mundo de expiação e de provas, espíritos imperfeitos ainda da primeira ordem, onde o mal predomina, se nós não tivermos confiança e paciência, ninguém terá vida pacificada. Paciência e confiança. Esse é um dos grandes segredos da estabilidade emocional, da coragem que surge nas horas necessárias, e entendendo, como falamos a semana passada, no último encontro, tudo são sementes, e como sementes são pequeninas, muitas vezes mal conseguimos enxergar a olho nu, mas trazem todo um potencial de realização. E vão naquele seu labor contínuo, vagaroso, imperceptível aos olhos, vão realizando grandes construções. Pensemos nisso. Jesus já nos alertava sobre isso. A cada dia bastam as suas preocupações. Vamos ser previdentes, nos preocupar sim com o futuro, com a velhice, especialmente com a saúde. A maioria de nós pensa que a saúde é um bem inesgotável. Detonamos a saúde durante a mocidade, com excessos, com abusos, e depois a velhice. Vocês sabem que velhice é ruim, né? O povo fica querendo tapear a gente que é melhor idade, não é? Mas é claro que toda idade tem o seu aprendizado, tem o seu valor, tem a sua alegria, tem a sua percepção. O decaimento das forças do corpo é para que o homem já comece, antes de desencarnar, a se preocupar com coisas espirituais, com coisas da alma, da mente, com coisas elevadas, que deixe as preocupações comuns, mundanas, aquelas coisas do dia a dia, porque já criou filhos, já tem netos, já estudou, já trabalhou, já aposentou, já teve os seus embates materiais. É claro que às vezes os embates materiais continuam até uma idade muito avançada, mas isso aí é a prova de cada um. Mas o normal, o natural, é que depois de determinada idade, depois de 60 anos, vamos ser bondosos, que a pessoa suba as suas energias, os seus ideais, não é? Que eleve os seus pensamentos. Porque o jovem, as energias flutuam muito na área estomacal, na área genésica, não é? Então, o sujeito fica mais fraquinho, já não aguenta ficar passeando tanto, não é? Para que ele tenha tempo de pensar sobre a realidade do espírito que o aguarda logo ali na esquina. As passagens de Jesus são tão extraordinárias porque são apresentadas de maneira simples, mas trazem uma riqueza de compreensão que tiramos lições para todos os momentos da vida. Daí a importância de estudarmos o Evangelho. E estão todos convidados para a reflexão, o culto do Evangelho que faremos, eventualmente, por essa mesma mídia, por esse mesmo Facebook do nosso amado Centro Espírita Francisco de Assis. E buscamos de novo na história de Maria e Marta,
Já falamos algo a semana passada, mas tinha um sentido um pouco diferente. Quando Marta começa a cuidar dos seus afazeres domésticos na presença de Jesus, Maria senta aos pés do Cristo para ouvir-lhe a palavra. Falamos em outra ocasião que é um simbolismo da busca da espiritualidade, porque Jesus aí representa a espiritualidade maior, e Maria se empenha nessa busca, que, vejam, não é agitada, não requer tantas ações exteriores, demonstrações. Aliás, no nosso meio sempre se diz isso. Muita atividade, pouca espiritualidade. E Marta vai se dedicar à faina, aos afazeres da faxina, da limpeza, e ela acha ruim com Jesus, porque Maria está ali no conceito dela à toa, enquanto ela trabalhava. E vai dizer, mestre, ela ia à toa, eu aqui morrendo de trabalhar? Ao que ele respondeu, Marta, Marta, por que andas inquieta? Por que andas inquieta? Por que essa agitação? Por que nós temos essa agitação de querer resolver tudo mais rapidamente possível? Antigamente, encerrando a nossa fala, o sujeito pensava em construir uma vida. Vou arrumar um emprego, vou arrumar uma profissão, dali a um tempo vou comprar um terreno, vou arrumar uma namorada, namorar uns 10 anos, depois vou construir uma casa, vou guardar dinheiro para minha velhice, vou casar, vou ter filhos. Havia essa espécie de programação, de desejo, né, de previdência. Claro que não era para todo mundo, mas hoje em dia as coisas mudaram. Né? Hoje em dia o sujeito já quer que as coisas aconteçam imediatamente. Eu quero ficar rico, ótimo, é um desejo seu, talvez seja a sua prova, a sua experiência necessária, mas você não precisa querer ficar rico de um dia para o outro, porque aí muitas vezes a pessoa se mete em situações complicadas, parte para atos equivocados, para verdadeiros crimes, porque não tem paciência de esperar, é aquela inquietação de resolver, né? Tomemos cuidado com isso. Previdência, sim. Preocupação natural com as coisas, sim. E não só preocupação, mas ação, não é? Devemos ser previdentes, mas também providentes. Providenciar coisas, não é? Mas não nos deixando arrastar por ideias. Isso até muitas vezes é processo obsessivo, viu, gente? Aquelas ideias que ficam martelando na nossa cabeça, e isso é complicado. Então, devemos promover o maior arejamento que nós fazemos da cabeça, é nós estudarmos o Evangelho, boas obras, não é? Agora, se nós vamos levar a vida nos sintonizando com notícias ruins, porque televisão e jornal não precisa esperar coisa boa, porque quando tem é uma notícia desse tamanho. Não é? Você vê aqueles jornais da tarde, que você tem que assistir com um avental, porque senão vai respingar sangue na sua roupa, você sai de lá achando que só tem bandido, só tem crime no mundo, e isso não é verdade. Quando se mostra exacerbadamente, e muitas vezes com interesses pessoais, crimes, malfeitos das pessoas, hoje se critica todo mundo por qualquer coisa, não é? Jamais falam alguma coisa positiva, e isso é extremamente danoso. Tomemos cuidado para não sermos arrastados por esses pensamentos nefastos, nefandos. Não nos tornemos divulgadores de sombras, de trevas, de ideias apocalípticas. Vamos ser divulgadores da palavra viva de Jesus, porque eu vim para que tenhais vida, e vida em plenitude, em abundância. Sejamos nós cooperadores de Deus, trabalhadores pela vida, da vida, a favor da vida. O que nos importa, a maldade e a corrupção do outro, o problema é dele. Se fez errado, as leis são para todos. Ninguém sai impune. Lembra daquela coisa, até o último jota, até o último tio, né? Todo mal será revelado. Não é? Não nos preocupemos com isso, nos preocupemos sim em não sintonizarmos com coisas que nos façam mal para a alma. Né? A cada dia bastam as suas preocupações. Muito obrigado pela atenção, desculpe pelo estendimento, que Jesus nos abençoe,
que seja verdadeiramente essa presença sentida, essa vibração amorosa. Lembrar de Jesus, pensar em Jesus, automaticamente, quando estamos de coração abertos, automaticamente nós elevamos os pensamentos. Desperta em nós sentimentos de júbilo, de alegria, de elevação, coisas inexplicáveis, não é? Busquemos sintonizar com o Mestre e com seus muitos, mas muitos amigos que trabalham na Terra, não só na seara do Espiritismo, mas pelo bem geral da humanidade. Obrigado a todos. Fiquemos, pois, na paz de Deus.